Estudo de número 4, 1 Timóteo, capítulo 4. Apostasia e o cuidado com a doutrina. Texto áureo. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 1. Verdade prática. Lutar contra a apostasia dos nossos dias é tarefa de todo cristão verdadeiro. Introdução. O capítulo 4 traz uma advertência clara sobre os perigos dos últimos tempos. Paulo, guiado pelo Espírito Santo, revela que alguns abandonarão a fé, influenciados por ensinos demoníacos e falsos mestres. Diante disso, exorta seu jovem pastor Timóteo a manter firmeza na doutrina, vida piedosa e um exemplo que inspirem os fiéis. Este estudo orienta a igreja quanto às origens e características da apostasia, oferecendo uma base sólida para resistir ao engano. Primeiro ponto: alerta contra a apostasia. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5. O apóstolo Paulo, sob inspiração do Espírito, anuncia que nos últimos tempos a fé verdadeira enfrentaria ataques diretos e sutis. A apostasia não é uma possibilidade remota, mas um processo já em andamento. Por isso, os crentes devem estar atentos, firmes na palavra e discernindo os ensinos que recebem. Item de número 1. O que é apostasia? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. O termo apostatar significa abandonar ou afastar-se da fé, outrora professada. Paulo deixa claro que essa realidade ocorrerá nos últimos tempos, expressão que nas Escrituras se refere ao período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. A origem da apostasia é espiritual, resulta da obediência a espíritos enganadores e a ensinos demoníacos, mostrando que o erro não é apenas intelectual ou moral, mas fundamentalmente espiritual. A apostasia pode ocorrer gradualmente, quando o crente deixa de alimentar-se da palavra, cessa sua vigilância e se torna vulnerável a modismos doutrinários e heresias. O Espírito Santo não apenas alerta, mas afirma expressamente, ou seja, com clareza inegociável, que tal realidade exige resposta séria. A igreja deve combater o erro com firmeza, ensinando a sã doutrina, encorajando a permanência na verdade e promovendo a edificação contínua dos fiéis. Quem conhece bem a verdade tem mais condições de resistir ao engano. Item de número 2. Doutrina de demônios. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 e 3. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. As doutrinas demoníacas não são disseminadas de maneira aberta e evidente, mas através de pessoas que se apresentam como mestres espirituais,
Esses falsos líderes são hipócritas, pois fingem piedade, mas ensinam mentiras. Sua consciência está cauterizada, ou seja, perdeu a sensibilidade ao erro e ao pecado. O resultado é a distorção da fé cristã, promovendo práticas que contradizem a liberdade que há em Cristo. Entre essas práticas estão a proibição do casamento e a abstinência de alimentos, elementos que Deus criou para serem recebidos com gratidão. Essas proibições parecem espirituais, mas negam a bondade da criação. A religiosidade baseada em regras humanas, sem respaldo bíblico, desvia do Evangelho e aprisiona os corações. O legalismo e o asceticismo, embora tenham aparência de sabedoria, são incapazes de gerar verdadeira piedade. Colossenses capítulo 2, versículo 23, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Item de número 3. Tudo o que Deus criou é bom. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4 e 5. Pois tudo o que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Paulo conclui este alerta reafirmando o princípio teológico da bondade da criação. O que Deus fez é bom em essência e não deve ser rejeitado por falsas doutrinas. A chave para usar corretamente as coisas criadas está na gratidão e na consagração. O alimento, o casamento, o convívio social, tudo pode ser santificado quando acolhido com um coração que honra a Deus e se submete à sua palavra. Essa verdade nos protege de extremos. Por um lado, evita o asceticismo que rejeita o que Deus permitiu. Por outro, previne o abuso da liberdade cristã. O equilíbrio está em viver com discernimento, usando tudo para a glória de Deus. A oração e a palavra são meios de santificação também nas coisas cotidianas. O cristão não vive em tensão contra o mundo, mas em consagração constante, discernindo o que é bom, agradável e perfeito. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Segundo ponto, ninguém despreze a tua mocidade. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 6 a 12. Neste trecho, Paulo orienta Timóteo a viver e servir como um jovem ministro fiel. Ele destaca que a autoridade espiritual não está ligada à idade cronológica, mas à maturidade no caráter, no ensino e no exemplo. O jovem líder é chamado a manter-se firme na sã doutrina, dedicado à piedade e como modelo entre os fiéis. Item de número 1. Expondo e alimentando-se da boa doutrina. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. A base do ministério de Timóteo era a boa doutrina que ele já conhecia e praticava. A expressão propor carrega a ideia de apresentar de forma clara e contínua os ensinamentos corretos aos irmãos.
Um bom ministro, portanto, é aquele que não apenas transmite o evangelho com fidelidade, mas também se alimenta dele. A liderança é um dos fatores essenciais para a saúde doutrinária da igreja. Timóteo é descrito como alguém que demonstra coerência entre sua vida e sua pregação. Ele não deveria inventar novas mensagens, mas reafirmar os fundamentos recebidos. No contexto de engano e heresias, esse compromisso com a verdade era indispensável. O ministério cristão exige mais do que entusiasmo, requer solidez bíblica, amor pela verdade e perseverança no ensino. A verdadeira autoridade do ministro está na profundidade da sua comunhão com Deus e fidelidade às Escrituras. Item de número 2. O exercício físico e a piedade. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Aqui Paulo compara a disciplina do corpo com o exercício espiritual. Ele exorta Timóteo a rejeitar as fábulas profanas, ou seja, mitos e tradições humanas que desviam da fé. Em lugar disso, o jovem ministro deve exercitar-se na piedade, um termo que envolve reverência, devoção e vida santa diante de Deus. Assim como o atleta treina com esforço para alcançar resultados visíveis, o crente deve empenhar-se para desenvolver uma vida piedosa. O exercício físico tem algum valor, mas seus efeitos são limitados ao corpo e ao tempo presente. A piedade, por outro lado, produz frutos eternos. Uma vida cultivada na presença de Deus transborda todas as áreas: o falar, o agir, os relacionamentos, as decisões. Isso não acontece por acaso, mas exige esforço diário, renúncia de práticas inúteis e foco no que realmente edifica. É na piedade que a liderança cristã encontra sua maior força e credibilidade. Item de número 3. Exemplo em tudo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 11 e 12. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Mesmo sendo jovem, Timóteo foi chamado a liderar com autoridade e exemplo. Paulo o incentiva a ser padrão em 5 áreas essenciais na vida cristã: palavra, procedimento, amor, fé e pureza. Essas qualidades formam um testemunho vivo que fala mais do que qualquer argumento. O líder fiel inspira os fiéis a imitarem a Cristo. Na época, juventude poderia ser associada à imaturidade. Por isso, Paulo enfatiza: ninguém despreze a tua mocidade. A autoridade espiritual vem da obediência à palavra e da coerência de vida. Cada jovem cristão pode ser instrumento poderoso nas mãos de Deus quando vive com seriedade, compromisso e santidade. Quando o caráter é moldado pela palavra, a idade deixa de ser um obstáculo e torna-se testemunho da graça que capacita e sustenta o ministério. Terceiro ponto: cuida de ti mesmo e da doutrina. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13 a 16. Um líder fiel
deve cuidar tanto do conteúdo que ensina, quanto da própria vida. A combinação entre doutrina sã e testemunho coerente é o que sustenta o ministério frutífero e duradouro. Item de número 1. Dedicação à leitura e ensino. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Paulo orienta Timóteo a se dedicar a 3 pilares fundamentais: leitura das Escrituras, exortação, pregação prática e ensino, instrução doutrinária. A leitura pública da palavra era uma prática central nas reuniões cristãs primitivas. Isso alimentava a fé da igreja e assegurava que todos estivessem enraizados na verdade. O bom ministro não apenas lê a Bíblia, mas vive dela e a reparte com sabedoria. Além da leitura, a exortação e o ensino apontam para a pregação que confronta e instrui. Paulo está preparando Timóteo para exercer o ministério com equilíbrio entre o zelo espiritual e o conhecimento bíblico. Um ministério saudável nasce de uma mente cheia da palavra e de um coração alinhado com a vontade de Deus. Sem essa dedicação, a igreja fica vulnerável ao erro e à superficialidade. O ministro fiel é um estudante constante da Escritura e um canal de edificação para o povo. Item de número 2. Zelo com o dom recebido. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Timóteo havia recebido um dom específico para o ministério, confirmado por profecia e reconhecido pelos presbíteros por meio da imposição de mãos. Paulo adverte a não negligenciar esse dom. Isso revela que, mesmo chamados por Deus, os ministros podem se acomodar, perder o fervor ou deixar de usar plenamente os dons recebidos. A graça é dada, mas deve ser cultivada. A exortação é clara. Zelo e compromisso são indispensáveis. O dom ministerial precisa ser exercitado com disciplina, fé e coragem. Deus capacita, mas cabe ao servo manter aceso o fogo da vocação. Isso implica preparo contínuo, busca espiritual e disposição para servir. Um ministério negligente pode apagar o brilho da verdade e enfraquecer a igreja. Mas quando o dom é usado com responsabilidade e unção, os resultados glorificam a Deus e edificam o corpo de Cristo. Item de número 3. Cuidado para salvar a ti e aos outros. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15 e 16. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Aqui Paulo resume com profundidade o chamado pastoral: cuidar da vida e da doutrina. Meditar e ser diligente indicam disciplina, constância e profundidade. O crescimento do ministro deve ser evidente, não apenas em conhecimento, mas em maturidade, caráter e serviço. Um líder que se desenvolve inspira outros a crescerem também. O cuidado pessoal e doutrinário tem efeito duplo,
preserva a fé do próprio obreiro e conduz os ouvintes à salvação, evitando a apostasia. A influência espiritual de um líder fiel é incalculável. Timóteo é chamado a continuar nessas práticas, sem desânimo ou distração. A perseverança na verdade é o que garante um ministério frutífero e aprovado por Deus. O ministro que vigia sua vida e sua mensagem se torna instrumento de transformação no presente e sinal de esperança para o futuro. Aplicação pessoal. Somos chamados à vigilância, ao ensino da verdade, a ser exemplo para a igreja e para as próximas gerações, assim como Timóteo.